Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos do 13 ao 16. Eu farei a leitura aqui e peço aos irmãos que acompanhem na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar? Pai bendito e santo, nós rogamos o Teu nome, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que saímos daqui edificados, convictos de que o Evangelho é de fato a Tua palavra, sim, não provém de homens, mas de Ti. Sim. Saímos daqui edificados sabendo também aqui as perseguições nos fazem, revelam, Senhor, que nós de fato somos o Teu povo. Sim. E somos a Tua herança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no ano passado, duas figuras públicas passaram por maus bocados por causa de algumas falas na internet, falas que soaram como antissemitas. A perseguição aos judeus no século passado trouxe profundas marcas na humanidade, tanto é que até hoje a gente lembra disso. Então, junta um discurso que soa antissemitista e uma cultura que nós estamos vivendo, né, a cultura. Vocês sabem muito bem que é chamado cultura do cancelamento, né? As pessoas saem cancelando qualquer arum aí na internet com quem elas discordam. Então, junta essas duas coisas e, de fato, isso trará grandes problemas a alguém que expressa falas que possam soar nesse sentido. Esse trecho de 1 Tessalonicenses, talvez ele fosse cancelado hoje em dia. Aliás, alguns autores modernos falam que Paulo aqui, ele é de fato um antissemita. Né? Alguns autores chamam Paulo de antissemita, porque vocês prestaram atenção nesse trecho aqui, Paulo profere duras falas, duras críticas aos judeus de sua época, que estavam perseguindo a igreja de Cristo. Mas será que isso é verdade? Paulo, de fato, era um antissemita? Paulo era contra os judeus, a raça judaica? É claro que não, e nós vamos ver isso aqui no desenvolver do nosso sermão. Primeiramente, nós devemos lembrar o contexto da carta aos Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu essa carta, ou qual é o contexto dessa carta? Meus irmãos, Tessalônica foi fundada por Cassandro no ano de número 315 a.C., e ele batizou essa cidade com esse nome por causa da sua esposa, Tessalônica, que era a filha de Filipe, meia-irmã de Alexandre o Grande. Tessalônica era uma cidade muito importante na época de Paulo, era a cidade capital da província da Macedônia, e a cidade mais importante, então, da Macedônia, era um dos principais portos no mar Egeu, e ela foi a primeira cidade grega que o apóstolo Paulo pregou, evangelizou na sua segunda viagem missionária. Isso está lá registrado no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1
a 9. E lá o texto conta, eu vou fazer um resumo aqui para os irmãos, não precisa abrir lá. O texto de Atos conta que Paulo pregou na sinagoga de Tessalônica em 3 sábados diferentes. E o que Paulo pregou? Ele usou as escrituras para mostrar aos judeus da sinagoga que, de fato, Jesus era o Cristo. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, né? Ele mostrou ali que o Messias deveria sofrer e, por fim, entrar na sua glória. Por fim, o Messias deveria ressuscitar dos mortos. E assim, através do seu trabalho missionário, Paulo pôde plantar ali na igreja, na cidade, melhor dizendo, de Tessalônica, uma pequena igreja, composta de vários tipos diferentes de pessoas, né? A igreja de Tessalônica era uma igreja composta de judeus, mas a maior parte dos membros dessa igreja eram gentios, tá? Então existiam judeus e gentios na igreja de Tessalônica, mas a maior parte da igreja era composta de gentios, e o texto lá de Atos fala também que algumas mulheres importantes, proeminentes, faziam parte dessa igreja. Mas tudo isso, todo esse trabalho de Paulo, de plantar essa igreja, não aconteceu de uma maneira pacífica, não aconteceu sem luta. Quando a gente lê lá o texto de Atos, nós percebemos que houve muita oposição dos judeus. Alguns judeus rejeitaram a mensagem do evangelho e eles foram hostis a Paulo e seus companheiros. Paulo estava acompanhado naquele momento de Silas, que aqui na epístola aos Tessalonicenses é chamado de Silvano. O outro nome, o nome latino, né, de Silas. E ele estava acompanhado também de Timóteo. Eles sofreram grande oposição ali naquele momento, naquela cidade. Lá o texto conta que o anfitrião de Paulo e Silas, que é chamado Jason, foi levado pelos judeus até as autoridades da cidade de Tessalônica. E ali eles foram acusados de baderneiros e revolucionários políticos. E por que Paulo, Timóteo e Silas foram acusados de serem baderneiros e revolucionários políticos? Porque eles pregavam a mensagem de que o Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, agora é Senhor do mundo. Lá o texto diz o seguinte, a acusação, né? Essas pessoas que estão virando o mundo de cabeça para baixo também vieram aqui. Eles chegaram aqui na nossa cidade. E Jasão as entreteve como convidados. Todos eles estão agindo contrariamente aos decretos de César, aos decretos do imperador, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. Então, pelo fato dos apóstolos de Cristo pregarem que agora havia alguém que é Senhor, e que Jesus foi exaltado a príncipe salvador, a príncipe senhor, eles entendiam que isso era uma revolução política. Por quê? Porque Senhor era um título do imperador romano. Então é por isso que aqui o texto fala que eles estão falando que existe um outro rei além de César, um outro rei chamado Jesus. Então, em outras palavras, os cristãos foram acusados de serem opostos ao império e ao imperador romano. Então, Paulo, Silas e Timóteo, dentro ali desse contexto caótico de perseguição e hostilidade, precisaram fugir dali. Na verdade, quem fugiu foi Paulo, né? Ele fugiu sozinho para Bereia, porque Paulo era o principal propagador da mensagem, né? Então, como ele era o líder ali, parece, o texto dá a entender que os judeus foram mais hostis a ele. Então ele fugiu, foi para Bereia. Ali também Paulo teve um ministério bem sucedido, né? Embora curto, porque novamente os judeus lá de Tessalônica foram até Bereia perseguir Paulo. Né? Eles faziam isso. Eles ouviam que lá em outra cidade estavam aceitando a mensagem do evangelho e eles ficavam irritados, né, com isso e iam perseguir a Paulo. Então eles saíram de Tessalônica, foram a Bereia, perseguir o apóstolo Paulo. Paulo teve que fugir novamente e foi para a cidade de Atenas. De lá, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para incentivar, para consolar, né, os crentes ali, porque eles estavam passando por perseguição. A gente vê aqui nesse texto, e também no resto da carta aos Tessalonicenses, Paulo fala do sofrimento, da perseguição que os irmãos de Tessalônica estavam padecendo ali naquela cidade. Então, Paulo faz o seguinte, ele envia Timóteo de Atenas para que Timóteo, então, consolasse
os irmãos ali e os encorajasse. Isso está lá no capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses. E enquanto o apóstolo Paulo estava em Corinto, ele reencontrou Timóteo, que trouxe boas notícias, ou melhor, levou boas notícias a Paulo, né, sobre os tessalonicenses, que embora eles estivessem passando por perseguição e sofrimento, eles estavam permaneceram fiéis, eles permaneceram crentes, né, inabaláveis, a fé deles era uma fé sadia, eles estavam permanecendo no amor ainda, mesmo em meio àquela oposição. Então, provavelmente foi durante essa estadia prolongada de Paulo em Corinto, lá no ano de número 50 depois de Cristo, que Paulo escreveu essa carta e enviou aos irmãos de Tessalônica. Então, esse é um contexto geral para a gente entender aí como a igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo. E anteriormente, a gente vai fazer um resumo aqui também para a gente entender o que está acontecendo aqui no nosso texto. No capítulo 2, versículo 1 a 12, Paulo começa o capítulo 2 com um relato da sua estadia e também dos seus companheiros ali na cidade de Tessalônica. E aí ele fala, meus irmãos, que a conduta deles foi uma conduta honesta. Parece que Paulo, nesse trecho aqui do capítulo 2, versículo de 1 a 12, está sendo acusado. Parece que havia uma acusação ali contra ele, pessoas que se levantaram contra o apóstolo e seus companheiros e diziam, olha, essas pessoas estão falando isso aí do evangelho, mas isso é tudo mentira, tá? Eles querem enganar vocês, eles querem ganhar em cima de vocês. Então Paulo, ele vai se defender aqui, é um relato apologético, né? E ele é comparado, Paulo parece ser comparado com os cínicos da época, que eram filósofos que chegavam nas cidades e faziam discursos com o intuito de enganar as pessoas e ganhar as custas delas. Então, embora Paulo e seus companheiros de viagem pudessem, de fato, exigir a manutenção do seu ministério como apóstolo de Cristo, ele diz isso aqui, né, nós poderíamos exigir a manutenção do nosso ministério, porque nós somos apóstolos de Cristo. Então, embora nós pudéssemos fazer isso, nós não fizemos. Muito pelo contrário, nós estivemos entre vocês, trabalhamos dia e noite e ainda pregamos o evangelho entre vocês. Isso tudo para a gente não ser pesado a vocês. A gente não queria prejudicá-los, prejudicar vocês. Então, Paulo, ele, embora pudesse exigir ali a manutenção do ministério, ele não fez isso. Em vez disso, Paulo e seus companheiros agiram com toda a sinceridade entre os tessalonicenses. Ele compara aqui as suas atitudes entre aqueles irmãos como uma criança. Olha, nós fomos como crianças no meio de vocês. Nós fomos sinceros, nós fomos inocentes no meio de vocês. Paulo também compara a sua atitude ali entre os irmãos de Tessalônica como um pai que admoesta seus filhos. De fato, Paulo ele diz o seguinte, olha, nós consolamos vocês, nós exortamos vocês como um pai a seus filhos, tudo isso porque nós queríamos ver vocês se comportarem de modo digno do Senhor que vos chama para o seu reino e glória. Então, nesse relato apologético sobre a natureza do seu ministério como apóstolo de Cristo em Tessalônica, Paulo referiu ao seu ministério em termos de anunciar o evangelho. No versículo 2, no versículo 4 e no versículo 8 e 9 do capítulo 2, ele fala que nós anunciamos a vocês as boas novas, a boa notícia sobre Jesus, o Messias. Então agora Paulo ele vai deixar esse relato aqui, histórico, da maneira como ele se comportou entre os tessalonicenses, né, que vai do versículo 1 ao 12 do capítulo 2, e a partir do versículo 13 ao 16, ele vai dar graças a Deus. O que Paulo faz agora é dar uma ação de graças, vai fazer uma ação de graças e lembrar aos tessalonicenses que, de fato, o ministério dele foi bem sucedido entre eles, porque eles receberam a palavra. Eles receberam a palavra de Deus. E mesmo em meio a muita perseguição, a muita angústia, a muita hostilidade. Então vamos ver aí o versículo de número 13 do capítulo 2. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens,
assim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, é importante destacar aqui que no versículo 13, Paulo fala literalmente a palavra da mensagem de Deus, que de nós aceitaram, vocês aceitaram da nossa parte, não é palavra de homens, mas como é, na verdade, palavra de Deus. Então, a mensagem que os Tessalonicenses ouviram e receberam, veja, Paulo está dizendo aqui que é uma mensagem que não se originou no homem, não é de agente humano, embora exista o agente humano ali pregando o evangelho, mas a palavra não se origina no homem, mas de Deus. Então, por que Paulo fala isso aqui? Provavelmente alguém estava acusando Paulo e seus companheiros ali de viagem missionária, que, no caso, o evangelho era uma mensagem inventada por homem. Você sabe muito bem que Paulo, algumas vezes, fala que recebeu o evangelho diretamente de Deus, né, do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas, nós vimos aqui em alguns trechos, né, do nosso estudo aqui na quinta-feira, que Paulo ele fala, olha, eu não recebi o evangelho da parte de homens, nem por intermédio de um homem algum, mas eu recebi de Jesus Cristo. Ele se revelou a mim e eu recebi a mensagem que eu prego entre vocês. Então aqui é muito importante essa defesa do apóstolo Paulo. E ainda hoje, meus irmãos, algumas pessoas de fato acusam o cristianismo de ser um movimento, uma religião completamente falsa, afirmando ou acusando o cristianismo de que, na verdade, a mensagem que nós pregamos é uma mensagem inventada por homens. Alguns anos atrás, um youtuber ele fez um vídeo falando que, na verdade, foi Paulo que inventou o cristianismo. Paulo, lá, o apóstolo de Cristo, tudo que ele falou de Cristo, na verdade, foi invenção dele. Tá? Aquilo ali foi uma invenção dos judeus da época que Paulo estava ali como líder desse movimento, como alguns acusam, né, que Paulo era até mesmo o fundador original do cristianismo, né? E, de fato, Paulo era uma figura muito importante, e é até hoje uma figura muito importante para a nossa fé, para a fé cristã, né? Deus usou Paulo para levar a mensagem do evangelho aos gentios, dos quais nós fazemos parte. Mas o próprio Paulo, ele se considerava apenas um vaso de barro no qual Deus se compraz em colocar o tesouro que é a mensagem da salvação. Paulo, na verdade, se via na função de embaixador do Messias, o rei, anunciando uma mensagem que foi entregue a ele e que não se originava de fato nele. E ainda nós temos que lidar com esse tipo de acusação. A mesma acusação que Paulo teve que lidar na sua época, nós também temos que lidar. Pessoas que falam que o cristianismo é mentira, que é uma invenção de homens. Mas nós que temos recebido a palavra do Senhor e o Evangelho, sabemos muito bem que, de fato, isso não é assim. Porque o Espírito fala no nosso coração e nos dá convicção de que, de fato, o Evangelho é a mensagem de salvação, é algo real. Nós experimentamos, não é algo que nós apenas ouvimos externamente, mas é algo que nós experimentamos. Nós experimentamos o poder do Evangelho. É claro que existem vários argumentos que nós podemos usar para mostrar que a palavra do Senhor é verdade, mas para quem é ímpio, somente o Espírito de Deus pode usar essas coisas para trazer a convicção. É interessante que a nossa confissão de fé, no capítulo 1, ela fala que a Bíblia ela se mostra como palavra de Deus. A Bíblia ela se mostra como palavra de Deus, ela tem evidência de que, de fato, ela é a palavra do Senhor. Mas o coração humano é tão mau, é tão duro, é tão enganoso, que apenas o Espírito de Deus pode trazer a convicção de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus e que, de fato, o Evangelho é a verdade. Né? Então, só o Espírito Santo traz plena convicção e traz certeza de que o Evangelho, de fato, é verdade. E é claro, uma outra coisa que nós podemos trazer aqui é que o sofrimento de Paulo
validava a sua pregação. Né? Existe a convicção, que é dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, mas o sofrimento de Paulo e dos apóstolos de Cristo também, que pregavam a verdade, nos traz uma evidência que, de fato, mostra o Evangelho como real, como algo verdadeiro. Se eles tivessem inventado tudo isso, eles teriam abandonado logo em seguida, por causa da perseguição. A perseguição aos primeiros cristãos e a permanência deles na fé, a permanência em continuar pregando o Evangelho, mostra que o Evangelho é verdade. Porque eles foram perseguidos, eles foram massacrados, foram mortos. E ninguém morre por uma mentira que a própria pessoa inventou. As pessoas inventam mentira para se beneficiar. E quando a mentira começa a trazer males sobre a pessoa, ela vai abandonar aquilo. Né? E veja que não foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles pregavam a mensagem, foram perseguidos, foram mortos, e eles permaneceram naquilo porque eles tinham convicção. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, veja, os sofrimentos dos pregadores do Evangelho, de Paulo e os apóstolos, mostram a validação, né, ou dão validação, de fato, à pregação da palavra, o Evangelho de Cristo. E o versículo de número 13, ele continua aí, e diz o seguinte, né, que essa é a mesma palavra que está atuando entre vocês. Então, o caráter genuíno da aceitação do Evangelho é que, de fato, essa palavra trabalha naqueles que a receberam. Aqui, o intuito de Paulo é falar da comunidade no sentido corporativo. Quando ele fala que o Evangelho está trabalhando em vocês eficazmente, né, no final do versículo 13, é falar que a igreja de Tessalônica como um todo estava experimentando essa eficácia, esse poder da palavra de Cristo, do Evangelho da salvação. É claro que isso aqui não nega que a palavra atua nos indivíduos também, obviamente, porque a comunidade cristã é formada, o corpo, né, é formado de indivíduos. Então, o coletivo só existe se existir indivíduos. A mensagem, ela trabalha também nas pessoas, mas Paulo aqui, a ideia dele é mais dar ênfase à comunidade do povo de Deus. E aqui ele está se referindo à palavra como o Evangelho da salvação. E é interessante isso, porque perceba que Paulo não estava mais em Tessalônica. Paulo e seus companheiros de viagem. Eles já tinham saído de lá. Então, o líder fundador daquela igreja e que pregou o Evangelho ali, ele não estava mais presente. Não tinha como ele ficar organizando a igreja ali e exortando os irmãos. Ele fez isso, claro, enviando Timóteo, mas depois Timóteo também teve que ir embora. E a igreja de Tessalônica ficou lá, né? Em meio à perseguição, em meio à hostilidade. Mas eles permaneceram fiéis, porque a palavra estava operando neles. E é interessante que Paulo não estava mais naquele contexto. Então, o evangelho permaneceu ali, mesmo quando Paulo não estava mais presente. Nós, meus irmãos, devemos desejar isso e orar isso pela nossa igreja também. Quando ministros do evangelho partem para outro local de trabalho, o evangelho que eles pregam deve continuar trabalhando no nosso meio, porque uma hora os ministros vão ir para outro local, né? A gente não sabe o plano de Deus para a vida de cada pessoa, nem sabemos o plano de Deus para a vida dos ministros do evangelho, né? Se for do plano de Deus, ele vai levar o pastor Paulo para outro local, para outra comunidade onde ele vai pregar o evangelho ali. Mas se isso acontecer, nós precisamos permanecer na verdade do evangelho. O poder eficaz da palavra deve permanecer no nosso meio, transformando a nossa comunidade local, transformando a igreja como um todo, trazendo encorajamento, esperança e um andar digno
dessa boa notícia que Deus nos fez ouvir. Porque quando a mensagem para de trabalhar na igreja, na verdade as coisas desandam, né? Quantas igrejas nós vemos aí que foram pastoreadas por pessoas que pregavam de fato o evangelho verdadeiro, e depois que esses pastores saíram, as coisas desandaram, porque eles não permaneceram na verdade e começaram a aceitar várias ideologias e ideias contrárias à palavra de Deus. Então nós devemos orar, o que nós aprendemos aqui é que nós devemos orar para que Deus nos mantenha firmes no evangelho que nos foi anunciado. Então, Paulo continua aí o texto no versículo de número 14 e 15, vamos ler? Leamos. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da mesma por nossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram os senhores e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Então aqui, meus irmãos, Paulo traz um relato histórico no qual ele recorda a perseguição que os irmãos de Tessalônica estavam passando. E essa perseguição ela tinha começado com Jesus, os profetas e também as igrejas da Judéia, né, as igrejas da Palestina. Os cristãos de Tessalônica, então, eles foram perseguidos, Paulo fala aí no versículo de número 14, por moradores locais, né, provavelmente judeus e gentios também estavam perseguindo esses irmãos em Tessalônica, né, assim como cristãos na Judéia também foram perseguidos. É interessante que a primeira parte do livro de Atos, no capítulo 4, 5 e 8, a mostrar essa perseguição que acontecia na Judéia. Né, várias vezes os apóstolos pregam a palavra publicamente e autoridades religiosas judaicas se levantam contra eles para fazê-los calar. Então, várias vezes o Sinédrio, né, que era o tribunal judaico, composto por grupos de pessoas religiosas, dos líderes religiosos, eles se levantaram para fazer os apóstolos ficarem quietos. Eles não poderiam pregar mais a mensagem sobre Cristo. Eles foram presos, açoitados, perseguidos, de forma que teve um momento que a perseguição se tornou tão ferrenha, digamos assim, que eles tiveram que se espalhar. Né? A igreja acabou se espalhando, que contribuiu também para a propagação do evangelho. Então veja que mesmo quando as coisas parecem dar errado, né, quando o mundo persegue o povo de Deus, e o povo de Deus sofre perseguição e tribulação, então parece que as coisas estão dando errado, né? Mas não, é o plano de Deus. É Deus usando a perseguição para os seus fins, para os seus propósitos, né? No caso lá da perseguição que aconteceu na Judéia, o povo, a igreja de Cristo teve que se espalhar. E aí o evangelho chegou a outros lugares que não tinha chegado. E aí Paulo fala aqui dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, né? É fácil de entender essa parte dessa frase, né, dos judeus que mataram Jesus. Nós vemos nos evangelhos que, de fato, Jesus foi morto pela liderança judaica, os saduceus, né, que controlavam o templo. Eles eram os líderes com maior autoridade naquela ocasião e, através da perseguição a Cristo, eles o levaram ao tribunal romano e fizeram que Roma, ali através da pessoa de Pilatos, crucificasse o Senhor Jesus. Mas aí Paulo fala também aqui dos profetas, né? Aí é um pouco difícil de entender, nós não sabemos que profetas é esse que a qual Paulo se refere, né? Porque pode ser profeta do Antigo Testamento, mas pode ser profeta do Novo Testamento também. Talvez Paulo aqui esteja se referindo aos profetas do Antigo Testamento, né? E a gente vê Jesus acusando também os judeus de sua época de serem assassinos, porque os pais deles perseguiram os profetas e eles continuavam na mesma caminhada, na mesma pisada, né, seguindo o exemplo dos seus pais. Então, nesse sentido, eles seriam culpados aqui também pela imitação.
eles estavam perseguindo a Igreja de Cristo, e era uma perseguição que já tinha começado com os profetas do Antigo Testamento. A outra possibilidade é que Paulo está falando aqui dos profetas do Novo Testamento. Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, versículo 34, que ele enviaria profetas para falar com os judeus, chamá-los ao arrependimento. E aí ele também fala que, de fato, os judeus perseguiriam esses profetas, né? Então pode ser tanto do Antigo Testamento como também do Novo. Mas é importante aqui, né? Isso não altera o texto. Se for do Antigo ou do Novo, não, isso não altera o entendimento do texto, né? O importante aqui é que Paulo está comparando a perseguição que esses irmãos estão passando lá em Tessalônica com a perseguição que acontecia na Judéia, né? E a perseguição que Paulo e seus companheiros sofreram durante suas viagens reflete essa ideia aqui, né? Veja que Paulo, ele lembra que os judeus também perseguiam ele, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, né? Quando que esses judeus perseguiram Paulo? A gente vê isso lá em Atos, está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava em Listra, que é uma cidade do sul da Galácia. Ele foi apedrejado ali porque judeus que vieram de Antioquia e Icônio influenciaram as multidões a se levantarem contra Paulo. Então, Paulo foi apedrejado naquela ocasião. Em Tessalônica também Paulo precisou fugir por causa dos judeus que ali o perseguiram, como nós mencionamos no início da nossa mensagem. Em Bereia isso aconteceu novamente. Então, veja que Paulo ele sofria perseguições após perseguições continuamente dos judeus. E aí, Paulo fala aqui dessa dura mensagem, né? Acusando os judeus de serem assassinos, acusando-os de perseguirem o povo de Deus, acusando-os de não agradarem a Deus e serem adversários de todos os homens. Então, como nós mencionamos no início do nosso sermão, algumas pessoas entendem que Paulo está sendo um antissemita aqui. Ele está manifestando um ódio gratuito contra os judeus. Mas será que é isso mesmo? É óbvio que não, né? Meus irmãos, eu trago aqui 3 argumentos para mostrar que Paulo não era antissemita de modo nenhum. Primeiro, que o próprio Paulo era judeu, e em uma de suas cartas, né, em um dos momentos em que Paulo mais abre o seu coração ali, manifesta o intuito, as intenções, as emoções do seu coração, que é em Romanos 9, versículo do 1 a 5, ele fala da tristeza que havia nele, da tristeza que ele sentia constantemente por causa dos seus compatriotas, dos judeus, que, embora fossem chamados por Deus, né, no Antigo Testamento para serem o seu povo, que eram israelitas, pertenciam a eles as promessas, deles veio o Messias, eles não creram na justiça que vem de Deus. Então, Paulo, em Romanos 9, ele abre o seu coração ali, ele mostra sua grande tristeza, porque mesmo os judeus fazendo parte do povo de Deus escolhido no Antigo Testamento, eles tinham as promessas de Deus, deles vieram o Messias, mesmo assim eles não criam no Messias, no enviado de Deus para trazer a justiça e a salvação. Então Paulo não era antissemita. Ele fala que ficava triste com a hostilidade, com a dureza de coração dos judeus. Então isso mostra que Paulo, de fato, não era um ódio gratuito isso aqui. O que Paulo faz aqui não é um ódio gratuito, nem uma declaração gratuita contra os judeus. Na verdade, ele sentia tristeza por eles. Além do mais, Paulo ele está se referindo aqui a um grupo de judeus específicos. Aqueles que são anticristãos, aqueles que perseguem a igreja de Cristo. É interessante que no nosso texto, no versículo de número 14 e 15, final do 14 e início do 15, Paulo fala aí, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus
e os profetas, essa frase ela deve ser melhor entendida ou traduzida da seguinte maneira: os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, sem a vírgula. Perceba que no nosso texto tem uma vírgula aí, né? Por sua vez sofreram dos judeus, vírgula, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas. Parece que ele está falando de uma maneira geral, né? Todo judeu. Não. Paulo aqui está se referindo àqueles que mataram, aqueles que são assassinos, aqueles que perseguiram Jesus e os profetas. Então, essa frase deve ser entendida no sentido específico desse grupo de pessoas aqui que agiram contra Cristo, os profetas e a igreja também de Cristo. E, por fim, os próprios autores do Antigo Testamento profetizaram coisas terríveis contra os seus compatriotas, contra os israelitas. Isso não faz deles antissemitas. Você vai lá no livro dos profetas, no Antigo Testamento, tem coisas terríveis. Falando da destruição de Judá. Não há mais a chance do povo de Judá se arrepender e ser perdoado dos seus pecados. Por isso vocês, por viverem constantemente violando a lei do Senhor, abandonando a aliança, vocês vão perecer. O Senhor vai destruir vocês. Então os profetas do Antigo Testamento constantemente clamavam contra os israelitas de sua época, porque eles abandonavam a aliança de Deus, perseguiam os profetas que falavam contra eles, e isso não faz deles antissemitas também, né? Isso não faz deles antissemitas. Paulo, então, faz duras críticas aqui àqueles que se levantam contra a igreja, né? Ele não é contra o povo judeu especificamente, mas contra os judeus que perseguiam a Cristo e a sua igreja. E Paulo termina falando que a ira viria sobre eles definitivamente. O versículo de número 16. Vamos ler o versículo de número 16? Leiamos. A ponto de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Então veja que pecado, o fim dele é a ira. O fim do pecado é padecer debaixo da ira de Deus. Que ira é essa que Paulo está falando aqui, que sobreveio sobre esses judeus definitivamente? É provável aqui que Paulo esteja usando aqui o tempo passado, porque veja que ele diz que veio, né? A ira sobreveio contra eles definitivamente. Aqui o Paulo usa um tempo no texto grego que é muitas vezes usado para se referir a atos passados, né, a um acontecimento passado, a uma ação passada, mas ele também é usado nesse sentido para se referir a uma ação futura que é certa de acontecer. Então, a ideia aqui é que a ira de Deus que viria sobre os judeus era tão certa, era algo tão certo de acontecer, que Paulo coloca aqui como se já estivesse acontecido. Tá? Então, essa é a ideia. E Paulo provavelmente aqui está fazendo alusão ao que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano, Vespasiano, destruiu Jerusalém, né, e o templo. Foi um momento terrível, terrível. Você lê os relatos da época de Flávio Josefo, falando o que aconteceu com os judeus ali naquela ocasião. É filme de terror. Por causa do cerco que os romanos fizeram, pessoas padeceram ali com fome, mães comendo seus filhos. É coisa terrível. Pessoas comendo seus próprios excrementos por causa da fome. É a ira de Deus que veio sobre os judeus. E veja, são pessoas que pensavam que estava agradando a Deus perseguindo a igreja. E Paulo era um deles. Ele diz claramente, eu persegui a igreja de Cristo, estava pensando que Deus estava recebendo o culto com a minha perseguição. É a mesma coisa aqui.
Os judeus pensavam que vão perseguir esse povo, que a gente está agradando a Deus. A gente precisa acabar com isso. E veja o fim que eles tiveram. E esse não é somente o fim deles. É o fim de todo aquele que persegue a Igreja de Cristo, até o dia de hoje. As pessoas se levantam contra a Igreja, a gente tem visto, né? Ideologias, movimentos políticos se levantando contra a Igreja de Cristo. Não exatamente ainda com a força que a gente vê nesse texto, mas são afrontas, são perseguições que nós vemos acontecendo na nossa época. Né? Pelo menos eu estou falando aqui no nosso contexto brasileiro, né? Porque em outros países a perseguição de fato acontece ferrenhamente, como o texto aqui descreve. Mas o nosso contexto ainda não chegou a esse ponto. Mas ainda assim, nós vemos movimentos políticos, pessoas se levantando com ideologias querendo calar a igreja e perseguir o povo de Deus. E elas pensam que nada vai acontecer, elas vivem tranquilas, né? Pessoas que vivem aí, fazem parte, né, da elite da sociedade, elas vivem tranquilas, estão cheias de dinheiro no bolso, cheias de dinheiro no banco, nada, nenhum mal, pensam elas, nenhum mal vai nos derrubar e nos destruir, mas a ira virá definitivamente, e vai ser pior do que no ano 70, vai ser pior do que aconteceu com os judeus no ano 70, se essas pessoas não se arrependerem. Todo aquele que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Meus irmãos, nós terminamos o nosso sermão com uma lição. A percepção de Paulo sobre a perseguição nos ensina uma lição aqui. Paulo não via o sofrimento do povo de Deus, o povo fiel, como exatamente um problema para a igreja. Né? A perseguição não significa que algo deu errado com o povo de Deus, porque é isso que as pessoas podem pensar. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos vivendo fielmente, perseverando no caminho da verdade. E o mundo está se levantando contra nós. Não era para o mundo nos aceitar, não era para o mundo nos ouvir e aceitar de bom grado o que nós falamos? Não era. Na verdade, o nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo os odeia. Então o mundo não vai se juntar com a gente. O mundo não vai aceitar a mensagem que nós pregamos, ele, na verdade, irá nos perseguir. E essa perseguição não mostra, não significa que algo está dando errado. Muito pelo contrário. Nós devemos ter em mente que todo sofrimento que nós passamos, na verdade, é evidência de salvação, é evidência de que nós somos povo de Deus, é uma das marcas da verdadeira igreja. Né, as igrejas que abandonam a pregação da palavra, abandonam o evangelho, elas não vão ser perseguidas, porque elas estão de comum acordo com o pensamento da nossa era, do nosso século. Elas não serão perseguidas, mas a igreja que permanece na verdade, a marca de que ela faz parte do povo de Deus é o sofrimento por amor a Cristo. Então devemos ter em mente que todo sofrimento, como igreja, é a nossa participação dos sofrimentos de Cristo, para que nós também sejamos glorificados juntamente com Ele. É assim que Paulo ele caminha para o final da epístola aos Tessalonicenses. Você lê essa epístola que é magnífica, uma epístola pastoral, Paulo se preocupando ali o tempo todo com esses irmãos, você vai perceber que Paulo fala de sofrimento o tempo todo. Né? Quando nós estávamos entre vocês, nós anunciamos o Evangelho. E vocês receberam o Evangelho com alegria em meio a muita tribulação. Vocês agora estão passando por essa perseguição. Eu enviei Timóteo a vocês para encorajar vocês, para que vocês saibam
que essas coisas estão destinadas para nós. Ele fala lá no capítulo 3, o sofrimento está destinado para nós. E aí ele termina, ou caminha, melhor dizendo, para o final da sua epístola, no capítulo 4, mostrando o dia em que Cristo vindicará o seu povo, em que nós seremos participantes da própria ressurreição de Cristo. É a imagem do reino, mostrada em Daniel. O profeta Daniel fala dessa perseguição que o povo de Deus ia sofrer, mas no final, o povo de Deus sendo vindicado ali na figura do Filho do Homem. E é isso que Paulo mostra no capítulo 4 dessa epístola. Então, todo sofrimento que nós passamos é para, no final, sermos glorificados com o nosso Senhor Jesus Cristo, participarmos da glória dele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a guardar a sua palavra e a mensagem de encorajamento em nosso coração. Amém.